Tan, 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 tan. Vamos todos morrer com o Beatboxer. Para quem nos está a ver no YouTube, não te importas de mostrar os teus brincos, Ana? Ou estás sem? Um momento de são? silêncio? São umas rodelas bem giras. Há umas rodelitas. Bem Bem fixe. giras. Eram da Então tua não é? avó? Sim, Era, mas não eram brincos. Vamos lá, por Pronto. favor. era o que ele queria dizer. Uau, que bonita música. Ah, linda, não é? Neste dia, estamos em 1925. Eu adoro 1925. Grande ano. É verdade. Certeza. Morria em Lisboa. Até que enfim, Hugo. Uau, Um português com uma tão vida central. digna de nota. Sim, sim. E tinha 79 anos. Durou bem. Bem É, velho já, para a verdade. Ana. Para a Ana. Para a Ana, o quê? Não, Para para a Para a escala da idade que Ana. Tu dizes que as pessoas devem morrer aos 63 anos. Pá. Outro dia cheguei a casa e a minha mãe disse assim: com quem então achas que vais morrer aos 63? E eu disse: é uma longa história. Eu já nem sei de onde é que ela veio. Por isso que sei. Mesmo. Falamos do filólogo português Cândido de Oliveira. Não, de Oliveira não, isso era outro. Cândido de Figueiredo. Cândido de Figueiredo. António Cândido nasceu em 1846 em Lobão da Beira, em Epá, Tondela. Lobão. Isso é quase como Lobelho. Pois é, Lobão da Beira. É o Temos que passar grande. a Não, dizer. mas é o grande. É o Lobão da maior. Beira. Oh, Lobão. Porquê é que tens uns olhos tão grandes? Exato. Vou-te comer, sou do Lobão. Em brasileiro, o lobo mau é o lobão. É Lobão, pois é, Lobão da Beira. Lobão da Beira é um Lobão, mas fala com uma maneira que nós não imitamos sotaques aqui. Pois não. Isto fica em tom dela. Fica em tom Capucinho. dela. Sim, Olha, continua em Viseu, distrito de Viseu, portanto está. Diz lá. Como é que é? capucinho. Capucinho vermelho. Capucinho. É tão grave. Está É gravíssimo. tão grave. Nada. É gravíssimo. Está a Quer dizer, tirar para a lama. Não estou a tirar, Não, vocês está. empurram-me, mas empurram-me assim com o rabo, que é para parecer assim disfarçadamente. Vão-me empurrando assim com o rabo até ao precipício. Eu sou de Lobão da Beira. E tu, quem és? Eu sou o capucinho. Ele estudou no seminário de Viseu, mas foi expulso porque escreveu numa parede: a Santa Edvige é porca e não lava as cuecas. Mentira. Pois na altura era gravíssimo. Estou a brincar. Estou a brincar e até fui. Lembrei-me deste nome, Santa Edvige, para não dizer Nossa Senhora, que podia depois causar pessoas queixarem-se. E descobri que é mentira. Nem ele escreveu semelhante coisa, nem Santa Edviges, que é uma rainha da Polónia do século XIII, era porca, pelo menos que tenha ficado. Tem ficado historiografado. Ok. Tu lá Qual? imaginas qualquer Eu coisa. acho por acaso porcas assim a esse nível. Sim, sim. Pá, eu olho, vi o Na retrato. higiene não era assim uma Não, cena. pois não, pois não. Lá E mesmo estamos porca nós. moral. Eu olho. Porca moral. Lá estamos nós a bater na Idade Média. Nós estamos sempre com preconceitos da idade. Pois estás, A tua amiga disse no outro Pois dia disse, aqui, disse. medievalista, disse: Pois é, o verdade. Hugo pensa que esta gente. Era toda porca, sim. Mas há vitrais com o retrato dela e eu acho que era porca moral. Está assim a olhar para. Com ar guloso. para a anatomia de Santo Epá. António. Pá, olhar goloso. Cândido. Chega. Cândido, depois de sair do armário, não é do armário, é do seminário. Enganei-me. Este homem é incrível, este homem é mesmo incrível. Depois de sair do armário. É depois de sair do seminário. Que às vezes é quase a mesma coisa. Foi estudar Direito para a universidade e foi depois advogado. Mas foi sobretudo um grande drogado. Concentra-te, não é isso que queres dizer. Foi sobretudo um enorme estudioso, um dos grandes intelectuais portugueses lá do tempo dele. Ele começou, estava a fugir dos olhares para não me rir. Claro. Começou pelo orientalismo e depois foi para aí fora. Opa, concentrem-se. O que é o orientalismo? É a presença portuguesa na Índia. Depois foi fazendo parte de todas as sociedades científicas que estavam a aparecer aqui. É um enorme intelectual português Ok. mesmo. As sociedades de geografia, de história, de ciências, do caraça, mesmo fixe. Ele publica muitas coisas em todas as áreas e muitas vezes no meio de grandes polémicas. Este século XIX, é fascinante esta parte, tinha uma coisa que é muito comum entre intelectuais ou artistas ou escritores que se pegavam. Era uma instituição. Eles até tinham um nome, os polemistas, que discordavam uns com os outros, mas como é que o faziam? Ou publicavam livros em resposta não só em Portugal e na Europa, que se ficaram históricos, não é? Escreviam livros para pode, publicavam Uau. para enxovalhar e responder, uns que tinham com muita graça, eram enxovalhos cheios de graça, ou então
publicavam ou livros mesmo, ou pequenos opúsculos, portanto, ou então aproveitavam as suas colunas nos jornais. E há polémicas destas que duraram anos. Os haters de anos. outros tempos. E que são literatura. São literatura. Claro. E as pessoas Ponto. acompanhavam aquilo como um folhetim. Claro, um grande. Às vezes acabava tudo à bengalada também, à Pois porta de um teatro. pois é. É muito Zumba, zumba, fascinante. Patusco. Imaginamos tudo com cartola. A bengalada, pá, é ótimo. Porque Adoro. eles ameaçavam, leva as 2 bengaladas. Isso é incrível. Pá, incrível. Incrível mesmo. O Camilo Castelo Branco, por exemplo, foi um dos grandes polemistas do seu tempo e como tinha muita graça, Pois. aquilo era sempre uns enxovalhos de meia-noite, claro. E pronto, claro, isto no fundo era as redes sociais da Exato, da é altura, isso, né? é isso. No fundo não era mais do que isso. Agora, de todas as coisas que o nosso Cândido publicou, há uma que se destaca de todas as outras. Chama-se o Novo Dicionário da Língua Portuguesa, que saiu a primeira edição em 1899. Eu era para trazer, para vos mostrar que tem uma de 1926, portanto, no ano a seguir ao Cândido de Oliveira Cândido de Figueiredo ter morrido. batido a bota. Mas depois aquilo Ok. ainda é um bocadinho pesado e não trouxe. Terás que edição? O quê? Uma 10ª edição? Por aí? Não, Não. Não é tanto sequer. Não é Se tanto foi em sequer. 99, Sim, 1829. 20 anos depois. Passaram-se Não, 20 anos. É menos, Sim, talvez sim. menos que isso. É uma obra notável, claro. Foi uma referência em Portugal e no Brasil até à sua 25ª edição em 96. Portanto, calculo que não Pois, fosse não nessa. fosse Claro, tanto. claro, claro. 10ª muito. É verdade. mais, sim. Claro que se chamava Novo Dicionário da Língua Portuguesa, quer dizer que não foi o primeiro, não é? Então vamos lá saber qual foi o primeiro dicionário da língua portuguesa. É do início do século XVIII, portanto ali 1700 e tal, e tinha um título bem comprido, como se gostava na altura. Vocabulário português e latino, áulico, anatómico, arquitetónico, bélico, botânico, brasílico, cómico, crítico, dogmático, etc. Uau! Autorizado com exemplos dos melhores escritores portugueses e latinos e oferecido a El Rei de Portugal, Dom João V. Imaginem pedir isto As na secções FNAC. todas. Mas é interessante Olha, isto porque não está a aparecer. Não está a aparecer. já, Falta aí. já contém em si. Pornográfico, falta Já pornográfico. contém em si, no seu título, um léxico que obriga a que as pessoas tenham um dicionário para compreender o título do dicionário. Claro. Claro, O Dom é João meta. V olhou e Vende-se disse a si próprio. Só percebi Dom João. Exato. Ele olhou para a capa e disse: só percebi Dom João V. Um dia vais explicar-nos essa coisa Dom João de V. oferecer sempre ao rei essas obras públicas como Era manifesto uma público. simpatia, Porque quase. não era o rei que bancava isto. Era o rei que bancava Ok, e muitas ok. vezes era o rei, nem sempre, mas às vezes era o rei que bancava e autorizava. Às vezes há obras que precisavam da autorização de um bispo, disto e daquilo. É o que se chama imprimatur, não é? Dizer Exato. imprima-se, pode-se imprimir. Aqui nesta altura talvez já não fosse o caso, mas era uma, como o Camões o dedica ao Dom Sebastião no caso. Mas sim, é muito comum aparecer isso, sim, de ser dedicado ao rei. Uma simpatia, penso que era, não conheço outra explicação. Para além de quando era uma obra precisava desse vínculo. mandada Encomendada, publicar pois. do rei, sim. É o caso, por acaso, desta. Quem o compilou, surpresa das surpresas, não era, claro, português. Claro. Vocês, de facto. Quem compila? É um, assim, chamava-se Rafael Blutot. Rafael Bluetooth. Blutot. Eu não disse Bluetooth. Não, eu que estou a dizer. Bluetooth é ótimo. Aliás, Qual é a uma coisa que senha? eu- Rafael. Estava a adicionar numa mesa e ele estava na outra, estava a passar para lá, a passar as ideias por as ondas artesianas. Ele nasceu em Londres, mas era filho de pais franceses. Nasceu ele em 1638. Um homem incrível, não é? Que vemos o primeiro dicionário de português. Ele estudou teologia em Roma e depois, lá em Roma, vai como padre para a Ordem de São Caetano. E é esta ordem que o vai mandar vir para Portugal. Como lá da ordem dele, deu-lhe uma ordem para vir. E ele deve-se ter entusiasmado com a língua. Imagino, eu gosto sempre de imaginar estas pessoas, é sido muito giro. Claro. Assim, não estou a perceber uma palavra do que estas pessoas estão a dizer. Mas estou a adorar. Mas continua. Vai, pô! Diz-me só a ouvir, diz-me Exato. agora isso a ouvir. Claro. E acaba por ser um grande estudioso da língua portuguesa, claro. Escreveu 8 volumes deste dicionário, demorou 9 anos a fazê-lo, entre 1712 e 1721. No final tinha 43.600 entradas, portanto, vocábulos, palavras. É Bem obra. rico já. É obra. É muito bom. Sim. 43.000. Quem tiver interesse, ela está toda digitalizada. Foi digitalizada nos anos 2000 por uma universidade brasileira. Demorou 1 ano e meio a digitalizar Uau. tudo isto. Porquê? Porque eles deram só cuidado muito interessante de pôr as palavras tal qual como elas estão, mas atualizar também
duplicá-las com a grafia correta, porque senão não as encontras. Por exemplo, vou dar um exemplo: a palavra açúcar, vais procurar A, C de cedilha, nunca vais encontrar porque ela está em A, 2 S. Portanto, se não atualizas a grafia, mas é muito engraçado vermos palavras que já não existem, significados literais de palavras que hoje usamos, se calhar em sentido estrito ou lato. Sim, É muito interessante ver isto. Se não tiverem mais nada que fazer e quiserem passar os próximos por aí. 10 anos a ler Open os 18 volumes e agora repeti o título. Muito engraçado. É o primeiro da língua portuguesa, mas não é o primeiro do mundo. O mais antigo foi feito na Suméria, o atual Iraque, claro, a Mesopotâmia, pelo povo que inventou a escrita. E tem quase, este dicionário, 4.300 anos. Incrível. Era um dicionário bilingue, o primeiro da história é bilingue, ou seja, traduz uma língua para a outra. Exatamente, não é o significado, mas sim os sinónimos de outra língua. E era para isso que serviam os dicionários originalmente. O mais antigo de uma só língua, portanto, aí já assim com significados da mesma língua, e que pelo menos o que tenha chegado até nós, é chinês e tem mais ou menos 2.600 anos. É incrível. Só no século XVII é que começam a aparecer também os dicionários das línguas europeias. Sem comentários. O primeiro dicionário da língua inglesa, somente em inglês, é de 1604. Voltando ao nosso Cândido de Figueiredo, ele ainda publicou muitas outras coisas sobre a língua, manuais de como falar corretamente, prontuários, era um apaixonado pela língua. Foi tradutor também. A mulher Mariana Angélica de Andrade foi uma importante feminista do seu tempo e ele próprio escreveu alguns artigos para uma revista que a mulher dirigia. E depois, um dia, morreu. Fim. Não é o fim, mas é quase. Para dele foi, não é? Com o tempo e o progresso, os dicionários mudaram muito, é verdade. Deixaram de se publicar uma data deles, claro, e os outros passaram a ter versões online que nós todos usamos, claro. E onde basta um clique para se encontrar o significado de, por exemplo, conctatório. Conctatório? Procurar estas coisas todas. Que significa aquilo que se adia. Muito giro. Uau. Supedâneo, que é um Uau. pequeno banco para os pés. Ou, por exemplo, mormaço, que é o templo quente e úmido. Incrível. Uau! Mormaço. Mormaço, sim. Maço. Mormaço. Uau. Agora carregas num clique e lá tens a palavra. Pois Escreves é. a palavra Claro. e lá tens. E passou de moda, claro. O que é que se passou de moda? Os velhinhos livros onde se procuravam as palavras com o dedo. É tão fixe, exatamente. Essa é a seguir ao T, O que não saiu de moda foi a língua portuguesa, claro, com os seus mais de 280 milhões de falantes. É a quinta maior do mundo. E, já que é tão falada, bem podiam aprender a falá-la como deve ser. O Cândido Figueiredo morreu faz hoje 98 anos.